Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, estamos na nossa caminhada bíblica e hoje estamos chegando no 15º vídeo desta nossa caminhada, já estamos um pouquinho à frente da metade do capítulo de São Mateus e consequentemente na metade do mês também, mês de setembro, mês da Bíblia para nós católicos, ao qual nos entregamos a esse esforço ainda maior de termos contato com a Palavra de Deus. E nós, que estamos nessa caminhada, estamos aqui no bloco dentro do capítulo de São Mateus, que nós chamamos do Sermão da Comunidade. Nós vimos no vídeo anterior, finalzinho do capítulo 13, início e todo o capítulo 14, que o Senhor, então, é rejeitado pelos seus, na sua terra natal, no seu lugar de origem e tudo mais, portanto ele sai dali para, junto com aqueles que o seguem, para evangelizar, proclamar a sua palavra, a sua verdade e fazer principalmente também os milagres, porque lá ele não conseguiu fazer nenhum milagre, justamente pela falta de fé daquele povo. Isso a gente viu no finalzinho do capítulo 13, no vídeo anterior. No início do capítulo 14, a gente viu a morte de São João Batista, também vimos a multiplicação dos pães, nós vimos também Jesus que anda sobre as águas, e depois de chegar do outro lado da margem, o Senhor que começa a fazer vários milagres, as pessoas que tocam o seu manto, até as pessoas que tocam o seu manto, então, são curadas. E o Senhor vai continuando essa trajetória, então, aqui no capítulo 15. Portanto, pegue aí a sua Bíblia e vamos, então, hoje nos debruçar nesses poucos minutos nesse capítulo 15 dentro desse bloco. Vamos juntos, então. O capítulo 15, nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos um problema nessa parte aqui nós temos um problema com os fariseus e com os escribas, porque eles começam a falar, por que seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, como, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. A gente precisa ter muito atento aqui que, higienicamente falando, é ótimo e aconselhável lavar as mãos antes de comer. Ponto. Porém, aqui não é uma questão de higiene, aqui é uma questão ritual, tá bom? Aqui não é uma questão de saúde, aqui é uma questão de rito dentro da religião deles, não de pureza dentro da religião deles. Ou seja, você ao fazer isso, você se tornava puro, por assim dizer, porque quando você saía da sua casa, andasse pela redondeza e tudo mais, aquilo te tornava impuro. Portanto, quando você voltasse para casa, para a refeição, principalmente para sentar à mesa, você precisava lavar as mãos para fazer esse gesto de pureza. E aqueles reclamam, por que não fazem? E Jesus é muito categórico nesse sentido, porque ele diz que eles começam a anular o mandamento do Senhor para ficar seguindo mandamentos humanos. E eles não gostam de escutar isso, claro que não gostam de escutar isso, e a gente vai perceber que isso tem alguns problemas logo em seguida. Se a gente for olhar no versículo 10, Jesus, que estava falando isso para os fariseus e os escribas, no versículo 10 ele se volta para a multidão, ou seja, se volta para aqueles ao qual estão seguindo e diz, logo no início, logo no versículo 10, ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém puro, mas o que sai da boca. De verdade, hoje nós vamos ler juntos desse versículo 10 até o versículo 20. Nós vamos ver que aqui é bastante interessante essa situação, então a gente vai continuar para depois retornarmos, tá bom? No versículo 21, nós temos uma mulher cananeia que pede pela cura da sua filha, não encontra o Senhor passando pela região de Tiro e Sidônia, pede pela sua filha, o Senhor resiste em fazer o milagre, mas por expressão de tamanha fé dessa mãe, ele diz então, se queres, seja feito como você quer. E no versículo 29, nós temos uma segunda multiplicação dos pães. Aqui no Evangelho de São Mateus, nós temos duas situações em que o Senhor multiplica os pães. Uma vez eu tive uma oportunidade de falar aqui na homilia, aqui na minha paróquia, por exemplo, dessa particularidade, que a multiplicação dos pães é uma das pouquíssimas situações em que aparecem em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos aparece a multiplicação dos pães.
e aqui, por exemplo, aparece mais de uma vez. Ou seja, se a gente fosse falar dos 4 evangelhos, cada um conta uma vez, 4 narrações da multiplicação dos pães. Mas, por exemplo, só São Mateus já conta 2 vezes, né? Claro que a gente não sabe se é a mesma situação, ganhando ênfase de São Mateus, nesse caso, nós não sabemos, né? Mas uma coisa é certa, que esse fato extraordinário da multiplicação dos pães aconteceu, é quase que irredutível isso, porque os 4 evangelistas se atentam a essa situação e muitos dos detalhes até se parecem. Portanto, seria praticamente impossível pessoas diferentes narrar a mesma situação com tanta semelhança se aquela situação não tivesse acontecido, por assim dizer. Não? Portanto, a multiplicação dos pães é das partes dos evangelhos que é muito particular. Mas, repito, hoje nós não vamos adentrar a essa situação, e sim ao versículo 10. Nós vamos ler juntos, tá bom? Do versículo 10 até o versículo 20, e depois a gente, então, se aprofunda um pouco, tá? Então, vamos acompanhar a leitura junto comigo. Jesus chamou a multidão e disse: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram ao ouvir as tuas palavras? E ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os 2 caem no buraco. Aí aqui nós vamos entrar numa parte muito engraçada, e eu já vou dizer para você porque eu acho engraçado. No versículo 15, Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Porque assim, claro que aqui nós estamos na linguagem dos evangelhos, não? Mas eu fico tentando pensar isso no dia a dia, não? Aqui você que está me assistindo de um outro lugar, que talvez não tenha intimidade com a forma com que eu me expresso. Mas se a gente fosse colocar nos outros dias, é como Jesus está falando: ô, cabeçudo, não entendeu ainda? Uma coisa tão simples, não entendeu ainda? Até você não compreendeu. Mas enfim, por isso que para mim parece tão engraçada essa parte, porque o Senhor fica abismado que Pedro ainda não entendeu algo tão simples, não. Mas de verdade, né? Pedro não somos nós, quer dizer, também é Pedro, mas também somos nós, não? Às vezes o Senhor fala tanto de amor, tanto de esperança, tanto de estar próximo dele, tantas coisas que são tão simples, e às vezes seguir, estar, acreditar para nós se torna um grande desafio. Mas vamos continuar. Versículo 16. Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e é expelido pela fossa? O que sai da boca, porém, vem do coração, e isso é que torna alguém impuro. É do coração que saem as más intenções: homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isto é que torna alguém impuro. Comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. É o Senhor aqui dizendo: olha, esse ritual não tem nada de pureza. É uma questão de higiene. Não, isso não torna ninguém impuro. Mas aqui eu queria salientar essa questão, né? O que entra não torna impuro, mas o que sai do coração é o que torna impuro. Só que assim, se o que sai do coração são essas más intenções, a gente precisa olhar então para o que afeta o nosso coração. E o que o Senhor está dizendo é que o que entra, que ele até diz, né? Entra pela boca, vai ao ventre, é expelido pela fossa. Ele está falando de alimentos. Mas tem muita coisa que entra que faz mal. O que eu quero dizer com isso? Para onde nós olhamos, aquilo que nós assistimos, vemos, imagens, aquilo que nós escutamos. Essas coisas, de uma certa maneira, de pouquinho em pouquinho, de gota em gota, vai adentrando o nosso coração. Vou dar uma situação muito simples para que você entenda. O falar palavrão com facilidade. Não. Infelizmente, nós estamos numa sociedade que isso é muito normal.
Portanto, muitos de nós escutam isso, tem isso dentro de nós. Mas uma coisa é a gente tratar isso com naturalidade. Quem de nós, num momento de explosão, em algum momento da vida, não falou um palavrão? Ótimo. Não é certo? Mas, ok, se confessa depois, é um pecado pequeno, por assim dizer, se é dessa maneira. Mas eu quero dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente não se preocupa com isso, daqui a pouco isso entra tanto em nós, a gente se acostuma tanto a escutar, para nós isso é tão natural, para nós isso é tão normal, que daqui a pouco no nosso linguajar, a gente está lidando com as pessoas com um palavreado que não é adequado. E por que isso? Porque o nosso coração se contamina sim com essas coisas, não? Que escutamos, que vemos, que assistimos, enfim. E se contamina o coração, logo que depois dali brota todas essas coisas, não? O adultério, o homicídio, fornicação, falso testemunho, blasfêmia. Portanto, a gente deve sim se preocupar com o que entra, mas não no sentido dos alimentos, mas sim no sentido principalmente do que nós vemos e do que nós escutamos, não? Nós precisamos ser atentos nesse sentido, porque muitas das coisas hoje em dia têm sim essa capacidade de contaminar o nosso coração, principalmente se nós lidamos com essas coisas com naturalidade. Portanto, tenhamos bastante cuidado, porque do nada, sem perceber, em algum dia esporádico, a gente toma uma ação, a gente fala de uma certa maneira, a gente age de uma certa maneira e depois a gente se pergunta, nossa, esse não sou eu. Eu não fazia isso, eu não era dessa maneira, eu não agia dessa maneira. E por que isso? Porque, com certeza, antes, à nossa volta, de uma certa maneira, o nosso coração foi se contaminando, e aquilo vira atitude, aquilo sai para fora. Não? O coração contaminado, então, faz com que nós tenhamos mas ações que não deveríamos ter, por exemplo. Portanto, temos cuidado. Quando o Senhor fala que o que entra não nos contamina, Ele está falando dos alimentos. Mas esse tipo de coisa, sim, contamina o nosso coração e, por consequência, pode também contaminar a nossa vida de fé e o nosso dia a dia como cristãos. Fora essa parte cômica, não? Entre Jesus e Pedro, que para mim é cômico, não? Cada um nesse sentido traz para a realidade de uma certa maneira, mas essa parte do contaminar é muito importante que você anote, faça a sua anotação. O que será que seu coração está sendo contaminado? O que será que está acontecendo? O que será que você tem visto? O que será que você tem lido? O que será que você tem assistido? O que será que você tem escutado? Enfim, tenhamos atenção a isso, porque para depois purificar o coração é outro trabalho, não? Para contaminar, a gente quase nem percebe. De gota em gota a gente quase nem percebe, mas depois para purificar o coração, para tirar essas certas atitudes da vida, se torna bastante árduo e dificultoso, não? Enfim, tomara que você tenha aproveitado desse novo capítulo, não? E eu te encontro no próximo, no 16º, para continuarmos essa nossa caminhada bíblica. E se você encontrou alguma coisa, salientou alguma coisa, não deixe de colocar nesses comentários, seja aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, não deixe de colocar nos comentários, para que a gente possa também ir trocando experiências daquilo que estamos vivendo nesses dias, tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.